Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 61 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem 2018, tá? Que trata de dois assuntos, geometria plana e espacial e trigonometria, mais especificadamente trigonometria no triângulo retângulo, tá? Então, para resolver essa questão, o que a gente precisa conhecer? Primeiro, a gente precisa conhecer o que é um cilindro e saber identificar também quais são os elementos do cilindro e das suas bases. Tá? Então, o cilindro nada mais é do que um sólido tridimensional com bases paralelas, sendo que essas bases são dois círculos. Então, isso daqui é um cilindro, tá certo? O cilindro ele tem os seguintes elementos: a altura e raio da base. Esses são os elementos importantes de um cilindro. Tá? Eu posso dividir esse cilindro, separar esse cilindro em um retângulo e dois círculos. Se eu pegar e quiser fazer uma lata cilíndrica, eu preciso de dois círculos para serem as bases e um retângulo para ser essa parte lateral dele aqui. Bom, essa medida aqui, ó, que corresponde ao comprimento do meu círculo, ela é essa medida aqui, ó. Então, o comprimento do meu círculo tem a mesma medida de um dos lados do meu retângulo que forma a parte lateral. E o outro lado desse retângulo corresponde justamente à altura do meu cilindro. E o comprimento de um círculo, aí a gente já cai na geometria plana, né? O comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. 2 vezes o π, que é o número irracional, vezes o r, que é o raio dessa circunferência, desse círculo. Tá certo? Então, essa medida aqui valeria 2πr, sendo r o raio do meu círculo, da base e do topo. Então, o cilindro ele é basicamente formado por isso. E, além disso tudo, a gente também tem que saber fazer trigonometria no triângulo retângulo, dos ângulos notáveis. Né? Então, no triângulo retângulo, a gente pode usar as relações de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 para descobrir os valores dos seus lados através dos seus ângulos, certo? Então, para fazer isso, a gente tem que basicamente decorar esse quadrinho aqui, ó. Então, a gente vai saber de cabeça, né, decorado os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis 30, 45 e 60 graus. A gente faz uma tabelinha a partir disso. Para preencher essa tabelinha, o que a gente vai fazer? A gente vai, na linha aqui do seno, vai colocar 1, 2, 3, e depois vai no cosseno 3, 2, 1. Vai dividir todo mundo por 2 e vai colocar uma raiz em todo mundo. Só que a raiz de 1 é 1 mesmo. 1 vezes 1 é 1. Então, não preciso pôr no 1, só raiz de 2, raiz de 3. Raiz de 2, raiz de 3. Para o valor da tangente, a gente tem raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então, sabendo montar essa tabelinha, que não é difícil de decorar, a gente tem aqui os valores de seno, cosseno e tangente dos três ângulos notáveis que podem aparecer aí no triângulo retângulo, que são 30, 45 e 60. Lembrando que também é importante a gente conhecer essas relações aqui, ó, de seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo.
E a tangente é o seno sobre o cosseno, ou o cateto oposto sobre o cateto adjacente de um triângulo retângulo, tá certo? Então, conhecendo isso daqui, essas relações trigonométricas de seno, cosseno, tangente, saber os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis 30, 45 e 60, e conhecendo cilindros e circunferências, a gente consegue fazer essa questão. Então, uma questão que envolve pedacinhos de conhecimento de várias áreas diferentes aqui. Então, vamos dar uma lida nela para entender o que ela está perguntando. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros e, ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Então, a gente tem aqui o ângulo, que está aí no desenho, né? O 30 graus está aqui. E a gente tem um outro dado, que o raio desse cilindro aqui é 6 sobre π, raio da base. Beleza. Comando. O valor da medida da altura do cilindro em centímetros é quanto? Então, a gente quer a altura aqui, nessa medida aqui, ó, do cilindro, que mede daqui até aqui. Essa é a medida da altura. É isso que a gente quer saber. Bom, e como é que a gente faz para resolver isso daqui? Como a gente viu, ó, a altura do cilindro ela corresponde à lateral do meu retângulo que forma a parte lateral do meu cilindro. Então, essa medida aqui do meu retângulo, ou do meu triângulo, se você considerar essa diagonal aqui, né, que ele está considerando, é a altura que eu quero descobrir. Tá? E, além disso, essa parte aqui do meu retângulo, a base do meu retângulo, nada mais é do que o comprimento do meu círculo que tinha no cilindro, né? Então, isso equivale a 2πr. Bom, e daí? Como a gente sabe o raio do meu cilindro, basta eu substituir esse valor aqui do raio na fórmula, né, nessa 2πr que dá o lado desse retângulo, para eu descobrir quanto que ele vale. Então, aquele lado ali, né, a base do meu retângulo, vai ser 2π vezes o raio, que é 6 sobre π. E isso aqui dá quanto? O π está multiplicando em cima e dividindo embaixo. Corta. 2 vezes 6, 12. Então, essa base aqui mede 12. Agora, o que a gente tem? A gente tem um triângulo que é retângulo aqui, porque esse segmento aqui, ó, nada mais é do que a diagonal de um retângulo. Então, o retângulo tem seus vértices ângulos retos. Então, ele tem um retângulo aqui, com a altura que a gente quer descobrir aqui, com esse lado, essa base medindo 12, e um ângulo de 30 graus aqui. E a gente tem o 12, tem o 30 graus e quer saber quanto que mede a altura. Então, para fazer isso, a gente deve usar a trigonometria, porque a gente tem um lado, tem o ângulo e quer saber um outro lado. A gente tem um cateto, tem um ângulo e quer saber um outro cateto, ou quer saber hipotenusa. Quando isso acontecer, quando você tem um lado e um ângulo notável, basta a gente usar a trigonometria para descobrir os outros dois, qualquer um deles. Bom, aqui ó, a gente tem, em relação ao 30, a gente conhece o cateto adjacente, que é 12, né? O cateto que está do lado do meu 30. Essa diagonal aqui é a hipotenusa do triângulo. E o H que eu quero descobrir é o cateto oposto ao 30. Então, a gente tem cateto adjacente e quer descobrir o cateto oposto. A única relação aqui que relaciona cateto oposto com o adjacente é a relação da tangente, né? Se a gente usasse ou o seno ou o cosseno do 30,
a gente não iria descobrir o lado oposto. A gente iria descobrir a hipotenusa primeiro, para depois descobrir o lado oposto. Então, a melhor forma é usar tangente, porque a gente tem um cateto adjacente e quer saber o cateto oposto. E quem relaciona os dois catetos é justamente a tangente. Então, a gente sabe que tangente é cateto oposto sobre o adjacente. Beleza. E quem é a tangente de 30? A tangente de 30 vai ser o meu cateto oposto ao 30, que é o h que eu quero descobrir, sobre o meu cateto adjacente ao 30, que é o 12. Aí a gente faz o quê? Calcula a tangente de 30, ou melhor, olha, cria, na hora da prova você vai desenhar a tabelinha e vai saber, olha, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, eu troco a tangente de 30 por esse valor. Então, eu fico com raiz de 3 sobre 3 é igual a h sobre 12. E aí, aqui ó, a gente tem uma equação que só tem a letra h. Basta, então, eu isolar ela para descobrir quem ela é. Para eu isolar ela, o que eu vou fazer? Esse 12 aqui, ó, ele está dividindo o h. Posso passar ele multiplicando. Então, o meu h vai ficar 12 raiz de 3 sobre 3. O 12 eu posso simplificar com 3, dividir em cima e embaixo por 3. 3 por 3 dá 1, 12 por 3 dá 4. Então, meu h vai ser 4 raiz de 3 centímetros. Essa é a altura do cilindro. Resposta letra C. Então, pessoal, essa era uma questão que, por mais que ela fosse pequena, ter um texto pequeno, ela exigia que a gente conhecesse aqui vários fragmentos de conhecimento de algumas partes. Primeiro, da geometria espacial, para saber que a base do retângulo que forma a lateral de um cilindro corresponde ao comprimento do círculo da base. Esse é o conhecimento que a gente precisava, para determinar que aquele lado é 2πr. Além disso, é claro, saber que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr, lá da geometria plana, e saber fazer trigonometria num triângulo retângulo. E aí, para isso, a gente tem que saber essas relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, em função de dos catetos, oposto, adjacente e da hipotenusa, e também saber os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Tem questões que ele te dá isso. Ele te diz, considere o seno de 30 igual a tanto, considere o cosseno de 45 igual a tanto. Mas nem sempre ele te dá, então é bom decorar isso daqui. Tranquilo? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau, tchau.